Pai bendito, Deus eterno, eis aqui o teu servo, seminarista Gabriel, chamado pelo Senhor, para mais uma vez, ó Pai, ser instrumento nas tuas mãos, para falar conosco. Usa, Pai, o teu servo, tudo aquilo que a tua palavra, o Senhor já ministrou da tua palavra ao coração dele, que teu Santo Espírito conduza agora para transmitir à sua igreja nesse momento. Ó Pai, fala conosco, usa o teu servo, prepara os nossos corações para receber do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Te abençoe. Boa noite, querido. Espero que você esteja bem. Espero que a sua casa, sua família, todos estejam bem. Espero que você esteja feliz, porque você tem mais uma oportunidade para adorar o nome do Senhor. Agora também ouvir a palavra do Senhor através deste servo. E é sempre motivo de grande alegria estar aqui, assumindo essa plataforma, podendo estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Sem mais delongas, vamos abrir aí o texto bíblico em Josué 14, versículo 8. Josué 14, versículo 8. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Eu vou ler, você acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Mais uma vez. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Deus abençoe, querido, a sua palavra. Esse texto, ele se encontra em Josué, é uma palavra de Caleb a Josué. Mas esse livro de Josué, queridos, é a continuação da história do povo de Israel. É a continuação ali da aliança divina de Deus com os patriarcas, com aqueles primeiros homens que tiveram o contato direto com o Senhor. E o primeiro e a continuação também do início dessa nação teocrática, ou seja, que tinha Deus como único no centro de tudo. Então, queridos, desse livro nós podemos tirar diversas lições diante de tudo o que aconteceu ali. Nós podemos tirar diversas situações do que aconteceu, e nós conhecemos um texto muito usado, muito falado e muito conhecido, que é Josué 1:9, que diz: Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero iniciar essa nossa reflexão com Josué, sobre essa responsabilidade que Josué tinha, querido. Assumir o lugar de alguém que falava face a face com o Pai. Josué, ele assume o lugar de Moisés, aquele homem que foi escolhido para tirar o povo do Egito e que ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Olha a responsabilidade de Josué. Mas ele assumiu essa responsabilidade e ele também foi canal de Deus para abençoar o povo de Israel. E essa palavra, Josué 1:9, é um conforto de Deus para ele. Fala: olha, Josué, fica tranquilo, eu estou com você por onde quer que você vá. Olha, acalma o seu coração, não se preocupa com isso não. Eu estou com você por onde quer que você vá. Então, queridos, essa introdução é para te deixar a par de quem era Moisés, quem foi Josué, mas o que eu quero realçar e reafirmar e falar aqui nessa noite é a respeito de Caleb. Não o Caleb que foi apresentado aqui hoje cedo, né? Mas o Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Queridos, Caleb, ele foi um homem que participou, vamos dizer assim, do ministério de Moisés e estava participando do ministério de Josué.
Esse Caleb, ele foi instrumento de Deus para espiar a terra prometida, aquelas que ele eles iam possuir aquela terra. E ele foi instrumento de Deus para espiar aquela terra. Ele foi um daqueles que foram enviados, e quando foram relatar, todos precisavam levar o relatório a Moisés, e quando eles foram relatar o que havia sido espiado, exceto Caleb, os outros amedrontaram o povo. É por isso que no versículo 8 de Josué 14, ele vai dizer: olha, os outros amedrontaram, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Então aqueles outros homens que foram espiar a terra, eles só trouxeram mensagem negativa. Olha, a terra tem gigantes, a terra tem muralhas, é muito forte, a gente não vai conseguir. Veio com palavras negativas e de desânimo. Mas Caleb não. Caleb foi na direção contrária daquilo que aqueles homens disseram e disse: olha, nós somos totalmente capazes de conquistar a terra. Palavra de Caleb. Caleb disse: olha, eles são fortes, as muralhas são altas, olha, o povo lá é diferente, é um povo que costuma guerrear, mas olha, nós somos capazes de conquistar essa terra. Queridos, essa foi a diferença de Caleb para os outros. Caleb tinha visão e sabia quem estava com ele. Caleb sabia quem estava junto dele e quem iria com ele. Essa foi a diferença de Caleb. Eu te contei um pouquinho dessa história para te trazer justamente para o clima da época, daquilo que eles estavam vivendo, para te mostrar que nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Nós ouvimos tanto falar de Caleb, mas Caleb foi um daqueles que perseveraram em seguir ao Senhor, e é sobre essa perseverança que eu quero falar com vocês. Especificamente sobre 3 processos dessa perseverança. O primeiro é esperar, querido. O teste do tempo. O famoso teste do tempo. Queridos, Caleb teve que esperar. 1 ano? Não. 2 anos? Não. 3 anos? Não. 45 anos. Caleb esperou 45 anos para viver o que tinha sido prometido para ele e a sua descendência. Que tarefa difícil, ter que esperar. Num tempo como hoje, que tudo está na nossa mão, é tudo prático. Se eu tenho que ir a um lugar rápido, eu abro o meu aplicativo no celular, chamo o Uber e consigo me locomover rapidamente. Se eu quero conhecer, ter alguma informação, eu pego o meu celular, boto lá no Google, digito e fico sabendo de algumas informações a respeito daquela minha dúvida. Esperar nem sempre é uma tarefa fácil, nem sempre é algo simples, mas é um processo da perseverança. Perseverar precisa esperar. Os que perseveram, eles esperam. E muitas vezes vai passar de anos. Tem vezes que vai ser semanas seguintes. Tem vezes que pode ser até no mesmo dia, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas existem situações que vão demorar anos para serem conquistadas, para você consegui-las. Tudo na vida tem um tempo certo. Caleb esperou esses 45 anos. E eu afirmo para vocês aqui, no final ele disse: valeu a pena esperar. Vale a pena esperar em Deus, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. Espere no Senhor, você vai ter a sua força renovada. Você vai ter a sua força restaurada. Espere em Deus, saiba que Ele está trabalhando. Música da Cassiane. Deus está trabalhando. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Acalma o coração. Eu tive a oportunidade de alguns cultos atrás de oração falar sobre essa questão de esperar no Senhor. Precisamos disso. Eu não sei o que Ele prometeu para você, eu não sei o que Ele prometeu para a sua família, eu não sei o que Ele prometeu na sua vida, mas se espere em Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele promete, Ele cumpre. Números 23:19, eu sempre gosto de usar esse texto,
que é a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Deus, Ele não mente. E se foi Ele mesmo que falou com você, vai acontecer. É só você esperar. Esperar faz parte desse processo. Às vezes não entendemos. Mas não é para a gente entender. É para a gente confiar. É para a gente entregar. É para a gente ter a certeza que Deus tem o melhor para nós. Sábado passado, aniversário da igreja, eu dei um rápido exemplo meu sobre futebol. Queridos, quando eu tinha para 17 para 18 anos, eu era extremamente chateado porque eu não ainda tinha me tornado um jogador de futebol. E esse era o meu sonho, né? Meu sonho de moleque era ser jogador de futebol. E eu era extremamente chateado com isso, questionava a Deus, falava: Deus, por quê? Olha, por que eu não estou fazendo isso? Poxa, as pessoas dizem que eu tenho talento, as pessoas falam que eu sei jogar, e a porta ali se abre, eu vou fazer um teste, não consigo passar, e fulano de tal, vem um olheiro, não gosta. Eu falo: meu Deus, Senhor, por quê? Eu pedi ao Senhor, eu orava: Senhor, que eu seja jogador de futebol. Só que o meu erro nisso tudo, queridos, não era pedir a vontade do Senhor para a minha vida. Era pedir a minha vontade, que a vontade dele se adequasse à minha vontade. Então eu orava falando: Senhor, por favor, eu vou ser bênção aí, eu prometo para o Senhor. Eu prometo que eu vou ser um atleta de Cristo. Eu prometo que eu vou estar participando dos cultos. Só que o jogo é domingo, 4 horas da tarde. Você tem que concentrar antes, é um processo, queridos. Não estava acontecendo. Meu pai está presente aqui, ele é testemunha. Meu pai fala que eu viajei já o mundo todo, o Brasil e o mundo todo. Que o que tinha de gente que falava que ia me levar para a Turquia, e Bom Sucesso, e Olaria, e Rio Grande do Norte. O que tinha de gente falando que eu ia atravessar o mundo, era um montão de coisa. Mas meu pai e minha mãe, sabiamente, nunca caiu nessa lábia. Meu pai sempre dizia: se tiver que acontecer, vai acontecer aqui. Você perto da sua família. Queridos, não aconteceu. Eu não virei jogador. E no ano de 2014, Deus falou comigo quais eram os planos dele para mim. E aquela minha tristeza, minha chateação, se tornou alegria. Porque, como eu já disse, eu queria ser um atleta de Cristo. Eu queria ser um jogador de futebol, mas os planos do Senhor para mim eram o ministério da palavra, era o ministério pastoral. E hoje eu dou graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele me mostrou, queridos, quando Deus fala com a gente, a sensação que nós temos é de alegria. Eu andava triste, era chateado com essa questão, com essa situação, mas a partir do momento em que Deus falou: filho, isso não é para você, o que eu tenho para você é outro patamar, é outro nível. Você vai pregar, você vai falar do meu amor para as pessoas. E quando Ele disse isso, meu coração encheu de alegria e a tristeza foi embora. Queridos, esperar no Senhor nem sempre vai ser ouvir um sim. Muitas vezes vai ser ouvir um não. Mas eu entendi o chamado do Senhor para a minha vida. Eu tive o total entendimento que a carreira de jogador com certeza não era o que Ele tinha planejado para mim. Deus tem o melhor para a gente. E o tempo é uma ferramenta nas mãos desse Deus. Nas mãos do Deus poderoso, Ele pega o tempo e vai tratando a gente. E às vezes dói. Às vezes o tratamento é sem anestesia. Vai doer. Mas vai chegar o tempo, queridos, isso é tratamento para a sua vida. Entrega nas mãos de Deus e espera, confia que Ele tem o melhor. Esse processo, queridos, é um processo delicado, mas faz parte do processo de perseverar. Caleb esperou e viu tudo o que tinha acontecido. Tudo que ele estava vivendo, eu acredito que na cabeça dele, aquilo que ele estava vivendo deu aquele, alguns chamam de déjà vu, né? Mas ele deve ter sentido tudo lá atrás, falando: caramba, olha só tudo que aconteceu aqui, as palavras que Deus usou através de Moisés está acontecendo. Queridos, Caleb esperou e viu acontecer o que ele tinha esperado.
O próximo passo, queridos, é estar preparado. Josué 14, versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Queridos, Caleb estava preparado para receber aquilo que foi prometido para ele. Nós precisamos estar preparados para receber de Deus. Seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa, sempre entendendo, mais uma vez, que Deus tem o melhor para nós. Se preparar, queridos, é estar em constante intimidade com Ele, estar preparado para ouvir Ele dizer, sim, meu filho, ou não, filho, não é agora, não é esse momento, não é isso que eu quero dar para você. Você já parou para pensar no que você tem pedido ao Senhor? Há tanto tempo, às vezes a gente até esquece o que pede ao Senhor, né, querido? O tempo passa, é tanto problema, tanta dificuldade que a gente esquece, mas Deus, Ele não se esquece. Você já parou para pensar se a resposta do Senhor for não naquilo que você tanto pede? Como é que você vai reagir? Como nós iremos reagir ao não de Deus? Será que nós vamos largar tudo aquilo que Ele nos deu? Será que nós vamos largar o Senhor por um simples não que Ele tenha dado? Será que você vai abandonar a Deus, que é esse Deus que já te deu tantas coisas? Queridos, nós temos que parar de ser filhos mimados, achar que Deus tem que dar tudo aquilo que a gente quer e que a gente pede, senão nós vamos fazer pirracinha, se jogar no chão e dizer, olha, eu não vou mais servir ao Senhor porque o Senhor não me deu tal coisa. Passei uma fase da minha vida, a fase da adolescência, onde qualquer não dos meus pais, eu pensava em arrumar minhas coisas e sair de casa. Querido, aí meus pais falavam, você vai para onde? Casa da minha avó. Tá, você vai achar que lá você vai fazer alguma coisa? Você vai achar que lá você vai obter aquilo que nós estamos te dizendo, não? Eu tive essa mania de achar que o meu problema iria ser resolvido se eu saísse debaixo da casa dos meus pais. Não foi assim, querido. Graças a Deus eu não tive essa oportunidade horrível de sair da casa dos meus pais, mas eu pude ser tratado muitas vezes ali. Eu lembro um dia que eles me prometeram e falaram que iam me levar no Parque Xangai. Meus irmãos, isso era o ápice, era ter o celular da última geração, era ir no Parque Xangai. E bate-bate, montanha-russa, trem fantasma. Esse era o auge que os pais prometiam para os filhos, falavam, eu vou te dar isso de presente. Você tinha que considerar que você era muito amado, porque ir no Parque Xangai era ir no Parque Xangai. Só que eles me prometeram, eles me falaram isso, vamos dizer, por volta de agosto. Queridos, eu queria ir em agosto. Eu queria ir naquele exato momento que eles falaram. E apanhei muitas vezes por isso. Minha mãe é prova disso. Me educou muito bem essa mulher. Essa mulher é esse homem. Mamãe e papai. Queridos, em agosto não era o tempo que eles iriam me levar para ir no Parque Xangai, e sim no meu aniversário, que é em novembro. E eu queria ir no Parque Xangai em agosto, e eles, não. Queridos, eu enchi tanto a paciência deles, sabe o que eles falaram? Você não vai em agosto, você não vai em novembro. Eu fiz tanta pirraça, eu baguncei tanto, que eles falaram, olha, você não está merecendo. Aí eu tive que me adaptar, pegar, começar a ser obediente, a caminhar e tal. E o tempo foi passando e eles me levaram eu e a minha irmã no Parque Xangai e foi uma alegria. Mas nós temos que parar de quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, achar que Ele tem que dar naquele exato momento. E se Ele não der, a gente faz a pirraça, a gente se joga no chão, a gente fala, poxa Deus, o Senhor não está me vendo.
Queridos, Deus é imutável, você pode fazer a pirraça que for, você pode se jogar no chão do jeito que for, você pode falar o que você quiser, Deus, Ele não muda. Seja um filho maduro, seja um filho obediente, esteja preparado para receber o não de Deus também. Agradeça ao Senhor, e gratidão também é um ponto sensível, que nós precisamos falar. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do pastor Neil Barreto, e ele fez uma ilustração, que eu estava no carro dirigindo, eu ouvindo a mensagem, eu comecei a rir sozinho no carro. Ele disse, olha, nós temos alguns, a maioria, aproximadamente 32 dentes na boca, e basta um doer, que você não agradece pelos outros 31 que não estão doendo, mas você pragueja porque aquele dente está doendo. Eu sei que a dor é chata, eu sei que ela é incômoda, mas nós temos que lembrar que existem, no meio dessa dor desse dente, existem outros dentes que não estão doendo. Na verdade, quando a dor de dente acontece, a gente nem lembra que tem outros dentes, a gente só fica pensando naquele dente latejando. Esteja pronto para agradecer ao Senhor. Agradeça, Deus, Ele se agrada daqueles que agradecem. Esteja preparado também, queridos, para lutar. Nem sempre vai chegar tudo de uma forma mastigada. Nem sempre vai chegar tudo na sua mão. Em muitas ocasiões, em muitas vezes, vai precisar do seu esforço, vai precisar da sua força de vontade. Caleb, queridos, não pediu para Josué, Josué, a terra já está pronta, ele não pediu a terra pronta. Caleb pediu, olha, eu só quero a sua autorização, que eu vou pegar esse exército, essa galera aqui que está comigo, e nós vamos conquistar Hebrom. Ele estava pronto para lutar, Caleb estava preparado para conquistar, preparado para lutar. Queridos, qual é a sua luta? Qual é o seu problema? O que você pediu a Deus? Será que já não é tempo de você arregaçar as mangas e ir para a luta? Será que já não é tempo de você arregaçar as mangas e ir trabalhar? Queridos, quem sabe você estava orando, Senhor, eu preciso passar num concurso. Olha, Senhor, me ajuda. Será que não é tempo de você estudar? Ou você acha que você vai chegar e fazer a prova e vai passar, sem mesmo estudar? Queridos, existe um esforço nosso, existem ocasiões e lutas que exigem nossa força, né? Deus, Ele vai habitar em nós e vai junto batalhar conosco. Nós precisamos entender que existem lutas que precisam da nossa atitude e da nossa força. Claro, tudo de Deus, a nossa força é o Senhor. Nós vamos em nome dEle, nós vamos lutando com Ele. É assim que nós precisamos ir e nós precisamos estar preparados, se preparar, queridos. A gente também não pode esquecer mais uma vez do tempo. Existe tempo para tudo, tempo de esperar, é tempo de agir. Então você precisa estar preparado, nós precisamos estar preparados para agir. Se equipe, pegue a armadura, lança, municie, vista, alinhe a armadura, deixa tudo pronto para quando a guerra chegar, você está preparado para ela. Queridos, perseverar passa pelo processo de se preparar. Imagina se Caleb não tivesse se preparado. Josué chegasse, pegasse Caleb, aí Caleb, agora é a hora. Hã? Como? Mas e aí, o que a gente vai fazer? Caleb estava pronto e Caleb, olha Josué, lembra do que foi prometido para mim e para os meus descendentes? Lembra lá com Moisés? Então, agora é o tempo, nós estamos preparados, vamos lá. E Josué libera, fala, olha, está autorizado, vai em busca aí do que foi prometido para você. E ele estava pronto para guerrear, guerreou e conseguiu conquistar a terra. E o último processo dessa noite, sobre perseverar, é a fé, querido. Ter fé, é fé, a fé em Deus. Ter fé que Deus pode todas as coisas.
Ter fé, queridos, é um processo da perseverança. Precisamos perseverar com fé. Meus irmãos, Caleb, ele tinha noção, e ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Aquilo que foi prometido para ele, de alguma forma seria realizado. Para a glória da família de Caleb? Não, para a glória de Deus. Os nossos patriarcas, esses homens de Deus, eles viviam para a glória de Deus. Tudo que acontecia na vida desses homens era para a glória de Deus. E a conquista desse momento, a conquista dessa terra não foi diferente. Caleb glorificou ao Senhor. E essa fé de Caleb, nós costumamos falar a fé de Abraão. Mas eu quero falar que a fé de Caleb, ela também serve de exemplo para nós. Queridos, às vezes as condições não são favoráveis. Aparentemente tudo é mais forte do que nós. Aparentemente pode estar tudo indo ao contrário. Caleb, no seu relato, ele vai dizer: olha, essa terra que eu estou te pedindo, Josué, eu sei que ela existem guerrilheiros, pessoas fortes, a cidade é bem cercada, bem vigiada, mas olha, eu perseverei em seguir ao Senhor e eu sei que Deus está comigo, então eu vou lá, vou conquistar. Queridos, nós precisamos saber de uma coisa: Deus, Ele é por nós. Deus, Ele está do nosso lado a todo momento. Deus está com você. Tenha fé. Acredita nisso, querido. Toma posse dessa palavra. O que nós temos que fazer no meio disso tudo, no meio daquilo que nós estamos pedindo, é ter a fé no Senhor. No meio da perseverança é acreditar que Deus pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Não existe impossível para o Senhor. A sua luta não é impossível para o Senhor. Lembra do que eu falei há poucos minutos atrás sobre não entender muitas vezes o que Deus está fazendo? Queridos, nós não temos que entender mesmo. O que nós temos que fazer é confiar. É isso, é ter fé em Deus, é confiar que Ele vai fazer o melhor para nós. É bem difícil a gente falar sobre fé e não lembrar de Hebreus, né, pastor? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Apresento para você que eu não conhecia. Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é esperar em Deus. Esperar que Ele pode todas as coisas. É a convicção, a certeza daquilo que não se vê. Sabe dar aquele passo no escuro? Sabe subir aquele degrau sem ver o outro? Subir o degrau sem ver o final da escada? Entrar num túnel e não saber o que está lá no final do túnel? É isso, é ter fé. A fé, ela nos faz viver viver a dependência de Deus. A fé, ela nos faz depender do Senhor, confiar, acreditar. Você está pronto para viver essa dependência de Deus? Você está pronto para deixar Deus comandar a sua vida? Quais são os seus medos, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições, as suas ansiedades? Entrega elas para o Senhor. Deixa Ele tomar conta. Persevere. Espere. Se prepare. E tenha fé, acredita. Deus está com você. Queridos, os nossos problemas, eles não são maiores que o Senhor. Mais uma vez eu quero te lembrar, Deus é o Deus do impossível. Não existe impossíveis para o Senhor, não existe nada impossível para Deus. E ainda sobre perseverança, Mateus 24:13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Sermão escatológico. Jesus dizendo: olha, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo.
esse texto de Mateus, ele fala também sobre perseverança. Ele fala sobre ficar firme, isso serve para nós. Essa perseverança não é só algo que precisamos fazer quando a bênção está, quando nós estamos precisando de alguma coisa. Caleb, não fala que Caleb estava perseverando em seguir ao Senhor, porque Deus iria dar uma terra para ele. Caleb perseverava ao Senhor, independente se seria cumprida ou não aquilo que Deus havia prometido para ele, que se ele veria ou não. Talvez o que Deus prometeu para ele era a sua descendência. Talvez a descendência de Caleb poderia viver, mas Caleb não perseverava em seguir ao Senhor, porque simplesmente Deus daria alguma coisa a ele, ou simplesmente porque as circunstâncias eram favoráveis. Não. Caleb perseverava em seguir ao Senhor independente da circunstância. Queridos, não persevere em seguir ao Senhor apenas quando você precisa de alguma coisa. Não persevere apenas quando você estiver precisando de alguma coisa. Essa semana eu estava dando as minhas corridinhas. Durante a semana. Eu estava correndo, junto com um amigo. Ó, Gabriel, estou indo à sua frente. Eu falei, pode ir, estou indo no meu ritmo. Fui indo no meu ritmo, ele foi à frente. Não passou uns 400 metros. Ele começou a andar. E eu estou no meu trotezinho, devagar e sempre. Chegando. Passei por ele, fiz o meu trajeto, a minha rota que eu queria fazer. E no final desse meu trajeto eu encontrei com ele. Ele, não consegui. Poxa, eu dei esse tiro aqui de 400 metros, meu pé começou a doer. Me faltou o ar, me faltou resistência. E Deus em tudo, queridos, Ele fala com a gente, é só a gente estar sensível. Aí na minha cabeça veio, olha, eu já tinha ouvido falar sobre isso. A constância é melhor do que a intensidade. É melhor você ser constante do que você ser intenso. Porque o ser intenso, ele acaba muito rápido. O constante, ele vai. E vai embora. Então o segredo da vida com Deus é constância. Às vezes você aumenta a intensidade. E se possível for, mantenha essa intensidade em cima, mas constante. Algo que você vai conseguir sempre estar com Ele. Seja constante com o Senhor. Persevere sempre, siga o Senhor. Porque as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Persevere primeiro seguir ao Senhor. Dê prioridade às coisas do reino de Deus. E tudo que você vai viver depois vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado, pode ficar tranquilo. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Tenha fé, meus irmãos. Deus pode todas as coisas. Já concluindo, Caleb, ele conseguiu conquistar a terra. Caleb conseguiu conquistar aquela terra que ele foi batalhar. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele perseverou em seguir o Senhor. A chave está nessa situação. Perseverar em seguir o Senhor. Queridos, Caleb esperou o tempo necessário para viver o planejado por Deus na sua vida. Caleb estava preparado para conquistar aquilo que ele lutou, que ele iria lutar. Ele estava preparado e ele teve fé. Em nenhum momento ele desconfiou que Deus não iria dar aquilo que foi prometido por meio de Moisés. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento Caleb pensou o contrário, de uma outra visão. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Espere o tempo certo. Se prepare, tenha fé. Saiba que Deus está com você. Feche seus olhos aí na sua casa. Quero estar orando com você mais uma vez. Deus, mais uma vez, Pai, nós rendemos graças ao Senhor.
Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por tudo que nós estamos vivendo. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por esse momento da Tua palavra pregada, por esse momento que foi falado, foi pregado. Nós estamos aqui, ó Pai, apenas para levar a Tua mensagem e o desejo do nosso coração, e nós sabemos que se hoje, no dia 18 de outubro, essa pessoa que está assistindo agora, ela está aqui assistindo é porque o Senhor planejou isso para a vida dela. Então nós agradecemos ao Senhor por isso. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. Ó Pai, nos ajude a perseverar. Perseverar, ó Pai, em seguir ao Senhor. Nos ajude a esperar, se preparar. Possamos ter fé no Senhor. Possamos agradar o Senhor. Possamos confiar no Senhor. Muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, seu Filho. Nós te pedimos e agradecemos no nome dEle. Amém. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe a sua família, a sua casa.